Bom, rapaziada, vamos lá, tô em live aqui, corte de live, vamos ver a reação do Sormani aí. Tô aqui com a galera na live, vídeo sem edição, sem muita coisa, nessa derrota aí do Santos pro Palmeiras aí, rumo ao rebaixamento, né? Mais próximo do que nunca, bora começar aí. Deu a lógica, né? Deu a lógica. Aliás, ainda bem que não foi goleado. Porque se é goleado, já começa a ficar lá embaixo, né? Animicamente, o estado de espírito, a cabeça do jogador, enfim, É, o astral, o ambiente, vai lá para baixo, vai pro saco. Ainda bem que foi só 2-0. Podia ter sido muito mais, se não fosse o Brasão. O Brasão que voltou a ser o Brasão. O Brasão que voltou a ser o Brasão. Repito, se não fosse ele, teria sido e muito mais. Ainda bem que ficou em 2-0. ficou Não é um barato, hein? resultado tão desastroso assim, do ponto de vista numérico, do jogo, do placar da partida. 2-0, tudo bem. Agora, se perde de 4 ou 5, como é que vai jogar no Rio de Janeiro? Certo? Gente, vamos falar sobre tudo isso, falar um pouquinho mais sobre o jogo, sobre essa situação melancólica, desastrosa, preocupante que o Santos vive, sequência de jogos. Difícil, hein? Mas antes eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal, deem um like, ative o sininho, hype esse vídeo, tá? É muito importante, tá bom? Outra coisa, pessoal, a sequência de jogos do Santos é muito complicada, vocês sabem disso, Duríssima, tá? Sormani. O Santos pega agora Flamengo no Rio, Palmeiras em casa e o Mirassol em casa. O Santos não ganha do Fortaleza, o Santos ganha do Vitória, vai ganhar do Mirassol, que é o quarto colocado do campeonato. Então a tendência, a lógica é que o Santos não faça ponto algum. Não faça ponto algum. E o Vitória? Como é que vai ser? Eu vou contar para vocês como é que vai ser o Vitória. Vai chegar um momento que o Vitória não vai ser o time mais a quem o Santos tem que perseguir, e sim um Internacional. Eu vou explicar para vocês. Mas, pessoal, queria falar agora da Golcase. Eu também acho. Da Golcase. O Palmeiras finalizou 31 vezes contra o gol do Santos. A gente deu sorte, né? 2 ficou barato. Uma vergonha. Uma vergonha. Uma vergonha. Eu até vou dar uma olhada aqui para ver a situação, como é que foi o jogo no primeiro tempo. No primeiro tempo, tá? O primeiro tempo, como eu falei para vocês, até que na metade do primeiro tempo, até o final, o Santos equilibrou o jogo. No começo começou assustado, o Palmeiras em cima, martelando, etc e tal. Etc e tal. E aquele começo foi avassalador do Palmeiras. E quando o Santos dá uma equilibrada, o Palmeiras continua mantendo sua postura ofensiva. E termina o primeiro tempo com 16 finalizações. E no segundo tempo foram 15 finalizações. Tá maluco, que O Santos bizarro. deu 4 chutes a gol no primeiro tempo e 5 no segundo. Muito pouco. 31 finalizações, é um absurdo. Eu não sei se o Santos já sofreu tantas finalizações, nem na época do Kleber Xavier e do Caixinha, naquele jogo contra o Vasco, por exemplo, aconteceu um negócio desse. Mas volto a dizer para vocês, se não fosse o Brasão, teria sido muito pior. Muito. Teria sido muito pior. Goleada. Teria vindo uma goleada. Agora, o Flamengo, em termos de time, ele é muito mais criativo do que o Palmeiras. O Palmeiras é um time, como dizer, não é burocrático, entendeu? É um time pragmático. Pragmático. Ele vai lá, faz seu resultado e sossega. Goleia. Goleou o LDU, goleou o Internacional, goleou o Bragantino, tem goleado. Mas o Flamengo é um time muito mais afeito a fazer gols e dar espetáculo do que o Palmeiras. Então eu temo muito o jogo de domingo. Eu temo muito. Eu não espero nada do jogo de domingo. Nesse de hoje, eu imaginava que de repente podia acontecer um empatezinho, especialmente quando terminou o primeiro tempo. Mas o jogo de domingo, gente, eu É medo. estou muito preocupado. Dá medo. Mas o Palmeiras é o líder do campeonato. Sim, é o líder, com 68 pontos, 3 a mais do que o Flamengo, que tem 65, e 2 vitórias a mais, 21 a 19. Mas o Flamengo, em termos de aquilo que eu falei para vocês, de volume, de jogar bola, ele é mais time que o Palmeiras. O Palmeiras é mais pragmático. E esse pragmatismo do Palmeiras... O problema, na minha opinião, é a retranca. A gente vai entrar retrancado contra o Flamengo. Se o Flamengo furar a retranca cedo, fudeu.
desculpa aí, a palavra é GG, acabou, acabou, esquece. Se eles furarem a retranca cedo, vai ser goleada, né? Porque o Flamengo tem um pouquinho de dificuldade, às vezes, com times mais retrancados. Você vê contra o Sport, acabou 0-0 no primeiro tempo. Saiu um gol, saiu logo dois em sequência, foi três. O Santos, se sair muito rápido o primeiro gol, lascou. Tem dado resultado a ele nesse Campeonato Brasileiro. Ele tá bem, tá bem, tá bem. Mas o assunto nosso aqui não é o Palmeiras, é o Santos. É o Santos. E eu queria falar com vocês agora sobre a sequência de jogos, o que me preocupa bastante. Por quê? Porque o Santos vai jogar agora contra o Flamengo, domingo, como a gente falou. O Santos, nesse momento, tem 33 pontos. O Vitória está fora da zona do rebaixamento com 34. Tá? Tá fora do... Se o Santos tivesse empatado, estaria ele fora, porque o saldo de gols do Santos é menos ruim do que o saldo de gols do Vitória. Vitória tem um saldo de menos 18, o Santos tem um saldo de menos 14. Tá encostando, vocês estão vendo. Esse saldo negativo do Santos pode aumentar muito domingo contra o Flamengo. Eu temo muito isso. Eu também. Muito isso. Então o Santos vai pegar no próximo domingo, pega o Flamengo no Rio. Com quem vai jogar o Vitória? O Vitória vai jogar Botafogo, né? em casa contra o Botafogo. O Vitória veio numa sequência de bons resultados. Dos últimos 5 jogos, ganhou 3. Perdeu 2. Corinthians e Cruzeiro, mas venceu 3 em 5. O Santos em 5 jogos só tem uma vitória. Só tem uma vitória. E foi contra o Corinthians. Então, o viés do Vitória é de ganhar partidas. Do Santos, não é. Então, se você levar em consideração que esse jogo vai ser no Barradão, torcida lotando o campo, se bem que estava lá também lotando o campo contra o Corinthians foi lá ganhar o jogo. E o Botafogo é um time que já tem 9 derrotas no campeonato, não é nada impossível o Vitória vencer esse jogo. Se o Vitória vencer... Eu acho que o Vitória vence. 37 pontos. Se o Santos perder, ele continua com 33. E aí a distância, que hoje é de 1, no domingo à noite, quando a gente for dormir, pode estar em 4. E aí lascou, né? Está em 4. Entendeu? Aí, na rodada seguinte, o Santos vai pegar o Palmeiras naquele jogo atrasado, no turno. Pega o jogo atrasado no turno. A minha única esperança é conseguir alguma coisa por estar jogando em casa, mas daí eu lembro que o Santos atualmente não bota medo em ninguém jogando em casa, a gente lembra que é o Palmeiras e vai perder também, né? Tá? O Vitória não joga. Então, se o Santos perder essa partida pro Palmeiras e perder no domingo pro Flamengo, a diferença permanece, porque é o jogo que falta. 37 pro Vitória, 33 pro Santos, 4 pontos a favor. Aí, o que vai acontecer depois? Aí o Santos vai jogar contra o Mirassol na Vila Belmiro. Jogo E o duríssimo. Vitória vai pegar o Bragantino em Bragança Paulista. O Santos não consegue ganhar do Vitória. O Santos não consegue vencer o Fortaleza na Vila Belmiro. Você garante que o Santos vai ganhar do Mirassol, quarto colocado no campeonato? Difícil. Difícil. Certo? Difícil. Então, a tendência é derrota. E o Vitória, o Bragantino, faz uma campanha extremamente irregular. Vinha de 4 derrotas seguidas e conseguiu ganhar do Corinthians por 2-1 com a arbitragem desastrosa da Edna. Ela voltou aí, né? Horrível. Aí ele conseguiu vencer. Expulsou 2 jogadores do Corinthians, foi um horror. Então, se o Vitória conseguir mais um pontinho nesse jogo contra o Bragantino, ele vai a 38. Se o Santos perder para o Mirassol, ele permanece com 35. Ou seja, 5 pontos ele vai ficar do Vitória. E o time que o Santos vai ter que começar a olhar não é mais o Vitória, é o Internacional com quem ele tem um confronto. Esse confronto direto vai ser pegado, hein? Porque nesse momento, o Internacional tem 3 pontos a mais do que o Santos. 3 pontos a mais. Tem 36, o Santos tem 33. Eu vou falar do jogo, tá? Daqui a pouquinho eu vou falar do jogo. E aí, na sequência, o Internacional recebe o Bahia. Pode perder? Pode. Pode perder. E o Santos vai fazer o jogo contra o Flamengo. Aí pode permanecer a As continhas do torneio. pontos. Aí o Santos tem um jogo contra o Palmeiras. Perde, continua com 6 pontos. O Santos joga o Mirassol, deve perder, pelos nossos cálculos. O Internacional joga o Ceará. Digamos que ele perca também. E aí qual é a jogada? Na outra rodada,
tem Santos e Internacional em Porto Alegre. Santos e Internacional em Porto Alegre. Só que o Internacional, embora tenha 9 vitórias, se o Santos vencer vai a 9 também, o Internacional tem um saldo negativo de -9, menos 9 não, né? Tem um saldo bem melhor que o do Santos. Santos. Tem um saldo negativo de 14. De 14. E se o Santos perder para o Flamengo, perder de novo para o Palmeiras, perder de novo, perder para o Mirassol, esse saldo que é hoje de -14, pode ser -20. Então, ganhar do Internacional pode não ser suficiente. Gente, a situação do Santos é dramática. É dramática. É dramática. 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 Mas tem gente que acha que tá tudo bem, que... Pra não falar irreversível, né? Pra mim já caiu, velho. Olhando os próximos jogos aqui, se escapar é um O milagre. problema todo do Santos são os influencers que estão falando mal do time, dando notícias, analisando como tem que ser analisada a situação do Santos, e isso está impactando os jogadores. Ah, tem dó, né? Se o jogador se sente impactado por comentários da imprensa, justifica o Santos estar na zona de rebaixamento. Por quê? Porque é um bando de bunda mole. Concorda? Claro. Se o jogador de futebol está se sentindo machucado, está se sentindo atingido por comentários da imprensa, ele é um bunda mole. Concorda comigo? É um bunda mole. Então, repito, a gente começa a entender por que esse time não ganha de ninguém, não consegue ganhar do Fortaleza, não consegue ganhar do Vitória. A última vitória foi contra o Corinthians, é isso mesmo? Faz tempo, hein? Puta merda. Não consegue ganhar do Palmeiras, a tendência é ser goleado pelo Flamengo, perder de novo para o Palmeiras na Vila Belmiro, perder para o Mirassol e ser rebaixado de novo pela segunda vez em 3 anos. Mas o pessoal lá do Santos entende que o problema todo são os influencers, a mídia, que contratou o Caixinha, que contratou o Kleber Xavier, que contratou uma dupla de zaga, um paraguaio argentino abaixo da crítica, o Frias e o Duarte, que contratou o Tassiano, que contratou o Zé Ivaldo. A culpa é de fato. O pessoal de Santos tem razão. A Belmirolândia tem razão. Belmirolândia, tava demorando. A mídia são de fato os culpados. Brincadeira, né? Brincadeira, né? É inacreditável. E o Marcelo Teixeira fez aquela reunião patética para pedir apoio. Apoio? Mas pedir apoio para quem? Ele já tem apoio. Ele tem um conselho na mão. Ele tem um conselho na mão. O conselho na mão não faz nada. Porque se o conselho fosse um conselho atuante, já teria vetado as contas dele do ano passado, que foram negativas em 105 milhões, déficit, ultrapassando o percentual permitido pelo estatuto, mas aprovou o Conselho Fiscal, depois, né? O Conselho Deliberativo também, aprovou com um adendo, né? Com uma observação. Olha, a gente entende que foi por causa da Série B. Mas se fosse o Pérez, o Rueda da vida, eles seriam vetados. Mas como é o Marcelo Teixeira, onde eles comem na mão, eles aprovaram. E o resultado é isso aí, essa administração catastrófica que a gente observa. Rueda e Marcelo Teixeira, hein? Que presidentes. Olha, o Santos pode, domingo à noite, depois daqui 3 rodadas, sem contar o jogo do Palmeiras que é atrasado, o Santos pode estar na 18ª ou 19ª colocação, dependendo dos resultados de Juventude e Fortaleza. Por quê? Se o Santos vai perder para o Flamengo, vai perder para o Palmeiras, vai perder para o Mirassol, os outros times ganharem, o Santos pode ficar à frente só do Sport. E aí, gente, é que a Bizarro. Bizarro, né? O jogo de hoje, repito para vocês, da metade do primeiro tempo até o final, entusiasmou um pouco. Comecinho do segundo tempo, aquela bicicleta do Vitor Hugo, o Gustavo Gomes salvando dentro do gol, o goleiro já estava batido. Putz, podia ter saído aquele gol. Mas aí o Vojvoda fez 2 alterações desastrosas. Tá no meu vídeo, pra quem não viu, né? Tassiano. Falei, entrou o Tassiano, vamos perder. Dito e feito. 1 minutinho depois é gol do Palmeiras. Desastrosas. Ele colocou em campo o Cavalheiro e tirou o Robinho Júnior. Bizarro.
Bizarro também, bizarro. Por quê? Tirou o Lautaro, que de fato não vinha bem, e colocou o Tassiano. A TG mandou R$ 5. Que susto, Tudo mano. acho que esse ano o primeiro fora da zona fica com 42,43. Se o Santos ganhar do Sport, Juventude e Inter. Já aproxima muito bem disso. Até porque esses times têm pior futebol que o Santos. Caramba, velho. Tomara, né, mano? Tomara que todo mundo jogue pior que o Santos mesmo. Pô, obrigado aí. Que susto, irmão. Passarinho metendo medo. Vai assustar a galera do vídeo também se tiver alta. Desculpa aí, velho. Culpa do ATG, ó. Aí, mano, na moral. Dá não, parça. Nós vai cair esse ano. Vai cair com força. Cê é louco, truta. Não faz sentido nenhum esse time, não. Aí esse técnico aí, essa farsa de técnico, sabotando o futebol do Guilherme. O cara dá o sangue pelo time e fica sabotando o cara aí, pô. O Latário Dias também tá correndo aí, sendo sabotado pela comissão técnica. Rueda foi injustiçado, Marcelo Teixeira é um lixo. Pô, eu tava até concordando, aí o cara começou a falar uns bagulho no final que não concordei. Caraca, Rueda injustiçado? Que é isso, cara? Dá o sangue. Tipo assim, mano, eu gosto de jogador que dá o sangue, tá ligado? Só que, pô, tem uns que é muito ruim, tá ligado? Que não adianta só dar o sangue. Mas tamo junto aí, valeu pelos R$ 10. Vamos continuar aqui, rapaziada. Por que não colocou o Guilherme? Ou então deixasse do jeito que tava. Tava 0-0. Tava 0-0. Então, essas duas alterações que o Vojvoda fez comprometeram muito o Santos no segundo tempo. Isso aí favoreceu o crescimento do Palmeiras no jogo. Favoreceu o crescimento do Palmeiras no jogo. Aí teve mais. Teve mais. Só para falar o seguinte, foi muito interessante a escalação do Santos. Eu gostei da escalação. O problema foi o Vitor Hugo, que é um jogador que não tem muito poder de marcação, mas tinha um poder de saída, teoricamente. Tinha que ter um bom tempo ali. Naquele momento que o Santos estava jogando bem. Estava jogando bem. Mas depois desapareceu, a exceção daquela bicicleta no começo do segundo tempo. Mas o Santos tinha uma solidez defensiva. Se bem que você vai dizer para mim, senhor Mãe, que solidez é essa se o Palmeiras chutou 16 bolas no primeiro tempo e 15 no segundo? Solidez se chama brasão só, Eu né? quero dizer que, embora tenha chutado tanto, os chutes não foram tão perigosos assim. No primeiro tempo, por exemplo, o Brasão fez o quê? 2 defesas? Um chute rasteiro? Acho que só. Um chute rasteiro, acho que foi do... não lembro de quem. Na trave esquerda que ele espalmou para fora. Aí no segundo tempo ele faz um monte de defesa. Por quê? Porque o Vojvoda destruiu o Santos com as alterações que ele fez. Entendeu? Aí no final do jogo ele coloca lá o Guilherme, coloca o Roleiser, botou o Schmidt também, entendeu? Mas as duas alterações que ele fez, tirando o Robinho Júnior e o Lautaro, destruíram o Santos. Destruíram o Santos. Destruíram. Aí você vai dizer pra mim, senhor, mas não foi isso não, pô. O problema todo é que, pô, o Zé Ivaldo falhou no gol. Perdeu a bola de cabeça pro Flaco. Perdeu a bola de cabeça pro Flaco, o Vitor Roque mata errado a bola. Essa matada errada dele tirou o Brasão da jogada e ele faz o gol. Então teve a falha do Zé Ivaldo. Teve. Mas não tem jeito, cara. Jogar contra o Palmeiras, em algum momento você vai falhar. E daí você vai tomar. Você vai falhar. Então, quer dizer, o Santos tinha que, pelo menos, fazer alguma coisa do ponto de vista ofensivo. Foi um time bem montadinho no 5-4-1. No primeiro tempo isso funcionou bem. Mas aí, quando teve que sair pro jogo no segundo tempo, o Palmeiras massacrou. Bola na trave. Segundo gol marcado pelo Vitor Roque. Brasão fazendo grandes defesas. Gente, um desastre. Um desastre. O Santos está numa situação desastrosa. Desastrosa. E aquilo que eu falei no começo do vídeo. Convenhamos. Perder para o Palmeiras não é nada demais. Está no script. Perder por 2-0, ainda bem. Ainda bem que não foi de 4. Agora, domingo, eu tenho muito medo, gente. Muito medo do Santos ser goleado pelo Flamengo.
Goleado. Eu também tenho esse medo, rapaziada. Eu vou finalizar o vídeo por aqui, para quem tá assistindo o vídeo, para quem tá na live também. Tem mais 3 minutinhos de vídeo aí do Sormani, tá? Mas eu vou estar finalizando por aqui, para quem quiser ver o vídeo todo aí. O link vai estar no comentário fixado aí. E é nóis, rapaziada. Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu.